Salve, salve rapaziada, vamos dar início a mais um Polêmicas da Bola com Rubens Ramires. E hoje o assunto que eu vou trazer para vocês é a estreia do Corinthians na Sul-Americana. Roda a vinheta! Bora lá começar então? Mas antes de mais nada, gente, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, aperta esse sininho, dá um likezinho, compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos fazer essa resenha rolar solta, hein? Bora lá então, vamos falar do Coringão? Bem, o que eu tenho visto hoje, né, nas mídias sociais, nos programas esportivos que eu costumo acompanhar, é uma crítica muito acentuada em cima da partida de ontem. É claro que eu não vou ser hipócrita e dizer que eu gostei do que vi ontem. Para mim o Corinthians deveria ter ganho sim, com propriedade do time do River Plate do Paraguai, porque se mostrou muito fraco. Jogou em casa e jogou como se fosse um visitante, jogou totalmente atrás. O Corinthians dominou o jogo, mas sem grande efetividade. Mas isso também posso pontuar alguns fatores que determinaram essa falta de efetividade. O fato nós não podemos cometer o mesmo erro que o São Paulo cometeu no ano passado. O São Paulo não era um time colocado como favorito no começo, porém, com alguns resultados, com a melhora do futebol apresentado, ele começou a se aproximar da liderança, chegou na liderança, depois abriu uma pontuação. E aí o pessoal se esqueceu que o São Paulo não era aquele time colocado como favorito, mas começou a ser colocado como favorito, veio uma cobrança e o São Paulo acabou não se sagrando campeão. Mas por quê? Porque se criou uma expectativa que no início não se tinha. E esse erro a gente não pode colocar em cima do Corinthians, porque o Corinthians continua sendo o mesmo time, com os mesmos jogadores e com as mesmas limitações. O que eu quero dizer com isso? O Corinthians ele tem que crescer, mas gradativamente. Não vai jogar um futebol ruim e de repente, nossa, o melhor futebol do mundo. Não vai ser assim. E eu tenho visto sim uma melhora no futebol apresentado. É só a gente ver o futebol que foi apresentado com o Guarani. Nós somos dominados pelo Guarani, gente. Nós fomos dominados, posso dizer que o Retrô teve melhores oportunidades do que o Corinthians. E isso não pode acontecer, mas aconteceu. Então a gente não pode sair daqui de baixo e ir aqui para cima em fração de segundos. Então a gente tem que ter essa sabedoria de entender que sim, o Corinthians precisa melhorar ainda o futebol apresentado, mas também sim, ele tem melhorado. O que ficou evidente para mim ontem é que alguns jogadores que estavam numa crescente deram uma estagnada. O Luan não apresentou o mesmo futebol que vinha apresentando nos dois últimos jogos, certo? Assim como outros jogadores. Mas o que eu achei muito relevante na partida de ontem é assim, não quero desmerecer de maneira alguma o futebol do Léo Natel. É um bom jogador, vai ajudar o grupo, mas no meu entendimento hoje, ele não teria o futebol ou não marcou nada dentro de campo que fizesse com que ele fosse o titular, certo? Tem oscilações como os demais jogadores também, e eu entendo que, como é uma época de testes, eu não entendo por que o Gabriel Pereira, volto a bater na mesma tecla, não tem tido essas oportunidades. Tudo bem, eu vou entender o início do Léo Natel, mas a partir do momento que a gente percebe que ele está derrapando, oscilando e não está produzindo o esperado, por que não trocar, mas com menos tempo de rodagem? Ontem o Gabriel Pereira foi entrar faltando 8 minutos para acabar o jogo. Vai fazer o quê? Vai mostrar o quê? E ele ainda mostrou uma pouca lucidez nos poucos momentos que teve para participar do jogo. Mas é muito pouco para um jogador provar e mostrar o seu valor. Então assim, como o Corinthians está tendo dificuldade em encontrar esse jogador de beirada, por que não dar mais minutagem para esse menino? Até porque nós não temos jogadores falando assim, olha, tá aqui, essa posição aqui é minha, essa camisa aqui é minha. Não temos esse jogador hoje. Então assim, o que eu falo do Mancini na contramão do que muitos estão dizendo, o que eu falo do Mancini ele está fazendo com que o time fique um pouco mais fortalecido, dando uma estrutura melhor, né, uma formação tática, porém ele vem demorando para tomar decisões. Ontem era para ter mexido antes. Eu posso dizer que o Léo Natel, por exemplo, ele criou 2 oportunidades, foi mérito dele, ele criou, pela velocidade que ele tem. Só que depois ele se embaralhou, ele demora muito, ele sempre dá um toquezinho, quer dar um toquezinho a mais para depois fazer a jogada. E aí perde o tempo, aí o companheiro se coloca em impedimento. Ele tem que ter mais agilidade para poder fazer essa transição. O último terço continua sendo o grande problema de finalização, do último toque para o companheiro arrematar. Hoje não é mais preciosismo,
Hoje é o treinamento de fundamento que esses jogadores eles precisam passar para desempenhar e para concluir de uma melhor forma as jogadas que são criadas. Ontem o Corinthians criou, mas não foram jogadas assim que falam assim, nossa, perdeu o gol, né? Mas foram boas jogadas. O time do River Plate teve na minha memória 3 jogadas, mas foram 3 jogadas importantes que quase saíram no gol. Um chute de fora da área que arrebentou no travessão ali do Cássio, uma outra bola que passou, mas raspando a trave, e uma outra que bateu no zagueiro e saiu para fora. Só que, fora isso, não teve mais nada. Então o Corinthians dominou na posse de bola, teve boas oportunidades, certo? Só que vem pecando em alguns aspectos que a gente pode solucionar. O que não pode fazer é jogar um trabalho todo por água abaixo. E nós, torcedores do Corinthians, temos que ter esse entendimento. Está ruim, devemos cobrar, acompanhar, mas também apoiar o que está acontecendo. Ontem ele fez as mudanças que eu imaginei que ele fosse fazer, até mais mudanças, né? Porque eu não imaginei que o Xavier sairia jogando, e sim o Gabriel. Entendia que o Camacho está desempenhando melhor futebol que o Cantídio, certo? Entendi que o Jô estava dando uma encorpada um pouco maior no lugar do Cauê, apesar do Cauê ter substituído o Jô, até porque ele também não jogou bem ontem, mas eu entendi as substituições. Então ele está procurando, só que ele também não pode ser culpado, o Mancini eu digo, porque um jogador não está desempenhando o que ele espera, o que ele mostrou no jogo anterior. Então a gente tem que ter essa sabedoria e dar tempo ao tempo. Um time não vai sair daqui de baixo, num futebol ruim que estava apresentando, e de repente um futebol maravilhoso. A gente tem que entender que está tendo essa crescente. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas e a sua opinião em relação ao que vem acontecendo com o Corinthians? Eu queria entender, eu queria saber também. Então vamos fazer o seguinte, o vídeo acaba agora, mas vamos manter essa resenha rolando solta. Compartilhe esse vídeo aí, deixe seus comentários e no próximo vídeo eu vou trazer um assunto diferente para vocês, beleza? Por isso, rapaziada, valeu, abraço!